Boa tarde, eu sou o professor Esteban. Hoje é uma quarta-feira, dia 23 de agosto do ano gregoriano 2023. Estamos reunidos para o nosso segundo encontro desta que é a terceira oficina de tradução literária. Claro que eu mandei com antecedência para você, porque o ideal é que você leia a crônica antes, né? Leia também essa tradução do Google e, se possível, tentem fazer uma tradução no início. Como comunicar os acontecimentos do cotidiano que se desenrolam num lugar específico, a cidade. Então, eu deixei aqui na terceira coluna, coloquei como comunicar hechos cotidianos que ocorrem em um lugar concreto. Poderia ser em um lugar específico. Creio que sim, né? Vírgula, em espanhol, coma, la ciudad. Bem, a crônica começa com uma pergunta e vem as opções, né? Pode-se escrever um e-mail, mas as caixas estão cheias e as mensagens retornam. Está falando na terceira pessoa? Pode-se escrever um e-mail. Não está falando na primeira pessoa, que eu poderia, ou então usando o condicional, né? Poderia escrever um e-mail. Não, aqui está usando na terceira pessoa. Escolha do poeta, ou daqui do cronista. Então, dependendo da língua que a gente vai traduzir, por exemplo, aqui no caso para o espanhol, que também tem essa diferença, a gente tem que respeitar isso. Não é só traduzir, não é só traduzir as palavras, não é só traduzir o que diz, né? Mas também como diz. Tem uma ideia aqui que está por trás, né, sobre esse assunto que está trabalhando o cronista. Né? Então, isso tem que ser traduzido, tem que chegar ao nosso leitor. Né? O cronista, há uma diferença entre os outros escritores, né, literários, em que a maioria dos escritores literários não tem um destinatário específico. O escritor escreve, tá? Não tem um destinatário. Tá? Não é quando você faz um anúncio, uma propaganda, você tem um destinatário, né? E quando a gente... uma das coisas que se comenta nos estudos da tradução é se a obra literária não tem um destinatário, a gente não pode ou não pode pensar na tradução com um destinatário. E aí, claro, depende, né? Depende, porque se você é um tradutor profissional, que uma editora está te pagando, te contrata, tem um contrato ali, você tem que traduzir, você tem que fazer o que está mandando o editor. E o editor, ele quer vender, né? E ele quer vender para um público, e não é qualquer público, tem um público específico, né? Por questões, principalmente de dinheiro, né, comerciais, teria sim um destinatário. Uma das exceções na literatura é a crônica, porque a crônica, e o José coloca isso, então isso é sabido, né? A crônica não é para qualquer um, né? Tem um público específico, só que esse público específico não tem um nome particular. Não estou escrevendo uma crônica para fulano, para Maria e para João, né? Então, em geral, a crônica, né, é escrita para os cidadãos, para quem mora na cidade. Estou falando das crônicas urbanas, entendidas como crônicas literárias. Tá? Há outro tipo de crônica. Não, estou falando dessas específicas, das crônicas urbanas que nascem muito possivelmente a partir de 1799, né, o século XIX, que foi crescendo. Aqui no Brasil chega na segunda metade do século XIX, né, e depois do início do século XX que aparecem os grandes cronistas. Né, são as chamadas crônicas urbanas, né, que falam da cidade. E essas crônicas são, em princípio, para os moradores da cidade, né, porque falam da cidade, coisas da cidade que quem conhece é quem mora ali. Ou seja, que nunca foi no lugar vai estranhar, porque fala nome de lugares, de ruas, de praças, né? E coisa do cotidiano, que quem vive lá que conhece, quem não vive lá não conhece. Então,
No caso das crônicas, haveria, sim, um público, mas não é um público assim que fulano e tal, né? Esse, um público em geral da cidade. Agora, nada impede que outra pessoa também leia. Como aqui estamos lendo essa crônica, eu leio Crônica de Eça de Queiroz e nunca fui a Portugal. Voltando aqui ao uso da terceira pessoa, né? Pode-se escrever o e-mail, mas as caixas estão cheias e a mensagem retorna, né? O Google fez a tradução. Uno pode escrever um correio eletrônico, pero las casillas están llenas y el mensaje rebota. Só retorna se estiver cheia e a gente enviar a mensagem. Então, aí vem o uso, né, que em literatura, as palavras dizem mais do que normalmente dizem, né? Tem mais sentidos em literatura. Né? Se a gente vai fazer escrever um livro de procedimentos administrativos, então, né, aí você quer fazer um requerimento, tem que escrever o e-mail, né? E enviar para fulano e tal. Né? Escrever uma coisa, enviar é outra. Você tem que fazer as duas, escrever e enviar. Em literatura, a gente pode falar, como fala o cronista aqui, pode-se escrever um e-mail, mas as caixas estão cheias. E a mensagem retorna. Porque esse escrever significa escrever e enviar. Tá? Como a gente está traduzindo uma obra literária, a gente tem que traduzir também enquanto obra literária. A gente não pode querer explicar o que supostamente a gente pensa que o autor quis dizer. Não, a gente não sabe o que o autor quis dizer, a gente sabe o que diz. Né? Ele está dizendo escrever. E a gente entende aqui que esse escrever é escrever e enviar o e-mail. Então, aqui a gente tanto poderia traduzir, uno pode escrever um correio eletrônico ou uno pode enviar um correio eletrônico. As duas coisas estão dizendo o mesmo. Tá? Mas, se se trata de literatura, eu fico com o escrever, ou seja, o escrever. Porque o escrever está... se escrever e enviar, o autor está escolhendo a opção de escrever porque ele é um escritor. Também tem isso. Né? Então, para ele está dando relevância, está botando a palavra. Repito, poderia ser enviar. E também a gente pode entender que é escrever e enviar. Né? Mas o autor está dando aqui relevância ao verbo escrever para significar escrever e enviar. E se é um texto escrito, se é um texto literário, a gente tem que vamos respeitar isso. E-mail se usa em português. Eu já vi em espanhol e às vezes eu uso e-correio. Né? Em vez de e-mail, e-correio. Tá? Mas aqui a gente botar um correio eletrônico fica mais claro, né? E está falando a mesma coisa e mais claro. Outra questão da tradução. Se estamos traduzindo do português ao espanhol, temos que traduzir o português para o espanhol. Então, se aparece uma palavra em inglês, eu não sou obrigado a traduzir, porque eu estou traduzindo o português para o espanhol. Então, se aparece uma palavra em inglês, eu deixo em inglês. Tá? Agora, aqui tem uma palavra que não é português, que é o e-mail, mas uma palavra que não é português, assim, originariamente não é, e talvez num dicionário de português não aparece a palavra e-mail, porque não é uma palavra da língua portuguesa. Mas também tem a língua portuguesa, sim, mas tem a língua de uso. E todo mundo aqui no Brasil usa e-mail no mesmo sentido que em espanhol se usa correio eletrônico. Tá? Então, esse e-mail é uma domesticação de uma língua estrangeira, né? Que no uso é comum. Tá? Então, por isso que eu não a considero, na hora de traduzir, uma palavra estrangeira. Eu considero uma palavra
em língua portuguesa, do português, pelo menos português aqui do Brasil. Uno pode escrever um correio eletrônico, pero las casillas están llenas y el mensaje rebota. ¿Ya? Las casillas é cada uma, né? Porque casilleiro é um móvel, né? Se você for procurar casilleiro, quem gosta de vinho chileno tem o casilleiro del diablo, né? Não é esse casilleiro, né? Mas sim um móvel onde os correios usam para deixar as cartas, né? Las casillas están llenas, ¿ya? E o mensagem rebota, o que está e a mensagem retorna, né? Aqui o mensagem rebota. E essa também é uma expressão do tempo do físico, porque quando você mandava uma carta e não achava o destinatário, o endereço estava errado, a pessoa não morava mais lá, a carta voltava para você e você recebia a carta de volta. Então, esse rebotar é que vai e volta, né? Em espanhol, a mensagem rebota. Como é que eu coloquei aqui, né? A minha proposta? E que você pode também ir colocando e botando a sua maneira. Esse uno pode está falando de uma pessoa específica. É claro que em espanhol, esse uno pode significar eu ou outra pessoa, né? Mas é uma pessoa, é um pessoal no qual eu me incluo. Não é terceira pessoa, como está aqui em Portugal. Pode sim escrever um e-mail, né? Uno pode escrever, é que uma pessoa pode, em português seria, alguém pode escrever. E alguém pode escrever não é a mesma coisa que pode se escrever. Percebe? A sutileza, né? É diferente. Então, esse uno pode escrever equivale mais a alguém pode escrever. Só que aqui, o que eu falo, em literatura, como está escrito, também faz diferença, né? Então, a gente não pode colocar aqui, uno pode, se na verdade está na terceira pessoa, né? Se for poema, então, isso aí está claro, né? Você não vai mudar nunca isso, né? Então, aí eu coloquei na minha proposta, se pode escrever um correio eletrônico. E aí está mais, creio que está bem a ideia e a forma, né, que está em português, né? Se pode escrever um correio eletrônico, pero as casillas estão llenas e o mensagem não chega, né? Aí, eu propositalmente coloquei isso porque esse rebota, creio que está dando essa ideia que está no texto em português, que a mensagem retorna. Né? Se você manda uma mensagem e tem algum problema, vem uma mensagem dizendo que houve problema, né? Então, você tem uma resposta, como tinha, né, quando era físico, né? Mandava a carta de volta, né? Então, quando volta aqui o Google e a mensagem rebota, a ideia está bem próxima do que está em português. Enquanto eu poderia colocar, como eu coloquei aqui, e a mensagem não chega, de fato, a mensagem não chegou, não chega lá para o destinatário. Então, não adianta. Eu estou querendo me comunicar com uma pessoa. Se o e-mail, a caixa de e-mail dela está cheia, a mensagem não vai chegar, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? A mensagem não chega, né? A mensagem não chega. Estou querendo ser mais preciso e a ideia é essa, mas não foi isso que o cronista escreveu. Percebe? O que o cronista escreveu que a mensagem retorna, tá? Então, rebota. Eu vou ter aqui de propósito para discutir a duas possibilidades, pode ter outra também, mas para que você perceba que, às vezes, a gente pode pensar em mudar, e o que o Google traduziu creio eu, aqui está mais apropriado ao que está no texto de origem. Entonces, ahí yo coloqué, pero los buzones, en plural, los buzones están llenos.
Porque en la Sí, Real Academia aparece buzón electrónico, ahí está, aparece a definição de que a caixa do correo electrónico. tá. Pero los buzones están llenos. Sí. El mensaje, eu coloquei rebota, rebota ou vuelve, porque o que o senhor falou, a mensagem é enviada a Marcela, ela não chegou e o computador avisa que não foi possível entregar a mensagem. Então, eu coloquei rebota ou vuelve. Cada casa tem a sua caixa de correio, né? Esse aí é um buzão, né? Então, e se usa assim, também o buzão eletrônico, como disse a Márcia, porque o buzão é físico e buzão eletrônico, assim como o correio é físico, correio eletrônico, né? Para diferenciar. Mas aqui, se colocamos só, pero los buzones están llenos y el mensaje no llega, creo que é mais apropriado. Muito bem lembrado, Márcia. Aí a outra opção que ele dá, em português, telefonar, além do alto custo da tarifa do telefone fixo, o celular está sem serviço e quando se consegue a linha, há ruídos e linhas cruzadas. En español, al llamar, además del alto costo de la tarifa del teléfono fijo, el celular está sin servicio y cuando llegas a la línea hay ruido y líneas cruzadas. Al llamar, telefonar, sim, mas aqui esse problema que a gente não pode fazer isso numa tradução literária. Se é um manual de instruções, se é sabe, um manual de procedimentos, se você quer explicar, quanto melhor explicado, melhor, né? Então, a gente pode explicar melhor, pode. Mas uma tradução literária não é para explicar o que o autor escreveu, é para traduzir o que ele escreveu, tá? E traduzir enquanto uma manifestação artística, tá? Em que o uso da palavra é um das coisas básicas, né? E primordiais, né? na escrita literária. Tá? Então, ele fala, telefonar é um verbo. Já? E direto de telefone, telefonar. Al chamar, isso aí já está, é uma situação. Telefonar é uma ação. Al chamar é uma ação também, mas além da ação, é a situação. Então, eu deixo o verbo em espanhol é telefonear. ¿no? Então, telefonear. Además do alto custo das tarifas, porque ele botou, além do alto custo da tarifa do telefone fixo, eu acho que esse fixo tá sobrado aqui. Pode ter sido um problema de escrita e que o editor não percebeu. Há uma incoerência aqui. E aí, essa incoerência a gente tem que chamar a atenção, né? Se o autor estivesse vivo, a gente podia ligar para ele, se o telefone funcionar, e perguntar, né? Mas como não é o caso, não podemos conversar com ele, né? A gente tem que analisar. E aqui, a gente deixa, o editor deixou. Na verdade, a tarifa do celular são mais caras do que o telefone fixo, né? Até do telefone. Outra coisa tem WhatsApp de graça, se tiver internet, aí muda as coisas. Aí eu creio que me dou a liberdade de que se deixar esse fixo, vou estar deixando uma nomenclatura que não está tão exata, né? Então, por isso que eu coloquei em espanhol, na terceira coluna aqui, telefonear, además del alto costo de la tarifa, tá? E aí paro por ali, fica mais... não falo da tarifa do telefone, poderia ser a tarifa del teléfono. Poderia ser, professor? Poderia, vamos colocar aqui. Del teléfono, tá? Mas
entender esse telefone não como um aparelho, e sim como a empresa, né, que cobra pelos serviços, né, quando a gente utiliza o aparelho telefônico, que pode ser fixo, né, ou celular. Fijo o celular ou móvel, se usa mais móvel, mas se usa celular também em alguns lugares, né? Então, aqui fica telefonear, además do alto costo da tarifa do teléfono, pode ser, né? Ou somente para aqui, em tarifa, alto costo da tarifa, e aí vírgula. Aí vem, o celular, sim, não está mal. Creio eu que se usa mais móvel, tá? Mas se deixar celular, tá bem. Aí é a opção do tradutor, tá? O móvel não funciona. E aí, então aqui, el celular está sin servicio. Y cuando llegas a la línea, está usando, porque, y cuando se consigue a línea, há ruídos y líneas cruzadas. Aquí, cuando llegas a la línea, há ruídos y líneas cruzadas. Esse llegas me pareceu meio estranho, né? Então aqui deixei. El móvil no funciona, y cuando tienes línea, ya que está falando da linha, para recuperar, né, essa linha anterior de estar sem serviço, né? Ou seja, é a linha, né? A linha telefônica não consegue. Então, o móvel não funciona, e quando tienes linha, também há ruído y líneas cruzadas. Aquí, cuando tienes, Eso. porque sí, sí comenzamos, se puede escribir, entonces fica medio exquisito. Exatamente. Esa cosa de tienes, es muy pessoal. Y otra cosa, el móvil no funciona, ahí también puede ser el móvil está fuera de servicio. O cuando se obtiene línea. Quando se obtiene línea, que estava vendo que ele também está usando um pessoal aqui, né? E quando se consegue a linha, há ruído. Não está usando o pessoal, né? Está sempre na terceira pessoa, né? Esse é característico da terceira pessoa, no pessoal. Então a gente fica lá, aqui, se pode, aqui ó, em cima, né? Se pode. E aqui embaixo já, a gente também se coloca, se obtiene linha. Também há ruído e linhas cruzadas. Linha cruzada é assim mesmo, né, Márcia? O podía ser, para no repetir línea, es como interferencia. Porque línea cruzada es cuando hay interferencia, para no repetir línea. Poderia ser, mas eu acho que podemos deixar a linha cruzada para... Okay. Porque essa repetição está no primeiro. Ok. Né? Vou fazer o mesmo procedimento que eu fazia nas outras oficinas. Eu vou mandar esse que eu alterei aqui, vou mandar para a próxima semana, tá? Para vocês. Toda semana vou ir atualizando esse arquivo com a crônica. A questão, por exemplo, se for um poema, está repetindo, é porque tem que repetir mesmo. E a expressão é outros exemplos, assim, a gente vai vendo os comentários de outros tradutores, em que, às vezes, a repetição de algumas sentenças faz parte, né? Então, tem que repetir. Né? Eu estava lendo, na verdade, uma conferência de Pedro Páramo, uma obra, né, mexicana, em que García Márquez declarou que leu essa obra e aí que depois leu Cem Anos de Solidão. Né? Tem essa ideia do fantástico, desse fantástico maravilhoso, essas coisas típicas aqui da América, do boom da literatura aqui em América, né? Já está presente ali. E o início dele, ele começa
com... Eu não tenho livro aqui, eu tenho um livro, mas não aqui, nesse momento. Começa o primeiro parágrafo com a expressão da cidade, né? E termina com a mesma expressão, né? E isso é o que eu falo, que não só a ideia, como também a forma. Então, se nesse caso está claro que é poética isso de começar e terminar o parágrafo com a mesma sentença, né? E bom, quem lê o livro já vai entender do que se trata, né? Então, às vezes a gente pode achar que ficaria melhor que dar uma de Borges, né? Borges traduzia assim, não está bem assim, eu vou mudar. Que nem eu mudei esse do telefone fixo. Eu não costumo fazer isso, mas nesse caso eu acho que é melhor tirar o fixo, deixar só o telefone, né? Mas o Borges fazia isso, não está bem, eu vou mudar, e ele mudava. Ele mudava, e no final você acabava lendo Borges, e não o texto em inglês que ele estava traduzindo. Mas o Borges, né? Ele podia se dar esse privilégio, né? A gente aqui já estamos fazendo um trabalho mais educativo, então chamamos nossa atenção por isso. Agradeço a participação de vocês, participação ativa ou participação assim, acompanhando, que também vale, né? Iremos um pouco mais rápido, avançaremos um pouco mais, mas essa não é a nossa preocupação, né? A preocupação é a gente, né, fazer essa tradução em conjunto, né? Então não temos pressa de terminar, né? Mas sim, estamos mais preocupados com o processo de aprendizagem da tradução, enquanto não só de tradução, quanto de estudo da tradução. Entender o que estamos traduzindo, por que estamos traduzindo assim, por que pode ser diferente e a gente deixa assim, ou por que pode ser diferente, então a gente vai mudar, né? Essas escolhas têm que ter critérios, né? Que são critérios da tradução literária, tá? Porque eu gosto mais assim, depende, de preferência ter critérios literários, né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima quarta-feira no mesmo horário. Tchau, tchau!